Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando também. Meu nome é Priscila, eu faço parte da equipe do Ame Uma Criança, eu sou mestre em literatura infantil e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre contação de histórias. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que eu quero parabenizar todos vocês do Ministério Infantil que estão aí ralando para mandar conteúdo para as crianças, para continuar pregando, continuar falando com elas nesse tempo de pandemia, porque a gente está se importando com o coração e o espírito dessas crianças, mesmo quando as igrejas estão fechadas e elas precisam tanto de alimento espiritual quanto nós, né? Então, muito bem. E a gente está aqui para ajudar vocês a pensar em como fazer isso, né? Uma das partes muito importantes do culto infantil é a contação de histórias. É o momento que a gente vai contar as histórias da Bíblia para as crianças. E isso tem que ser assim mesmo. Primeiro porque a história é o jeito mais rápido de chegar ao coração de qualquer pessoa, seja criança ou seja adulto. As crianças têm a sorte de que a gente fala com elas dessa forma. Mas Jesus sempre fez isso. Ele sempre abordou as pessoas com parábolas, contando histórias para elas. Então, continuem contando histórias, porque é uma maneira maravilhosa de não só falar da palavra de Deus, mas de falar diretamente ao coração das pessoas. E no caso das crianças é muito importante porque elas não conhecem ainda essas histórias, então é importante que a gente apresente para elas as histórias, as narrativas da Bíblia, né? E a primeira coisa que eu queria falar, importantíssima sobre contação de história, que vai ajudar vocês, não é uma técnica, não é um segredo, não é um milagre, mas é simplesmente vocês tirarem da cabeça de vocês a ideia de que para contar a história tem que ter uma coisa muito elaborado. E na verdade, uma boa história só precisa de duas coisas importantíssimas que não podem faltar. A primeira é uma boa história. E a segunda é um bom contador de histórias. Parece que eu não tô falando nada com isso, mas isso é muito importante. Porque se você tiver uma boa história, que nós já temos na palavra de Deus, e uma pessoa que saiba destacar as coisas importantes e interessantes dessa história, cativar o coração de quem está escutando através dessa história, pronto, você não precisa de mais nada. Se for pensar em Jesus mesmo, ele contava as histórias dele sem usar material nenhum, né? E os grandes contadores de história, nossos avós, aquele costume ancestral, judaico, de todas as sociedades ancestrais dos indígenas, de passar histórias de pais para filha, é sempre um velhinho contando uma história para as crianças que estão ali loucas para escutar, né? Então, assim, tem muito mais a ver com você perceber quais são os momentos mais importantes da história. Você pensar quais são as coisas que fazem essa história ficar emocionante, o clímax da história. Então, quando você for entrar nesse clímax, você tem que mostrar para as pessoas que está chegando um momento importante da história, mudando a sua voz, falando mais devagar, falando mais alto, dependendo da emoção que você quer causar, né? Com aquela história. Contando como que eram os personagens, fazendo as crianças se envolverem com aquele personagem. Não é só falar, Pedro era um apóstolo. Não, Pedro era um amigo de Jesus. E ele era um amigo diferente, porque ele não era um amigo desses que a gente conhece, brinca de vez em quando e depois não liga mais. Não, Pedro era um dos melhores amigos de Jesus. E ele era um cara meio assim, difícil, porque ele era muito temperamental, brigava fácil, mas ele tinha um grande coração. E Pedro entendeu de verdade quem era Jesus. Um dia Jesus perguntou quem as pessoas diziam que ele era. E todo mundo disse coisas nada a ver a respeito de Jesus, mas o único que sabia realmente quem era Jesus, que ele não era qualquer pessoa, ele era o Filho de Deus. Era Pedro. Pedro disse assim: Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. Você entende? Faz toda a diferença se você faz as pessoas se envolverem com aquela história que você está contando. E aí você me diz, então nem precisa usar visual? Não, é legal usar visual, mas ele não é a coisa mais importante da história. A coisa mais importante da história é a história e você que tá contando a história. Então, se esquece um pouco de ter que fazer 1000 coisas para contar uma história, para fazer um culto infantil, para mandar o vídeo para suas crianças e pense em se preparar, em pensar nessa história, em pensar como você pode fazer ela interessante com a sua voz, com o seu corpo, com a sua emoção. E aí depois você acrescenta alguma coisa ou outra para ajudar essa criança a imaginar, né? O visual, ele é quando a nossa imaginação toma forma no mundo real. Então, assim, você vai dar umas dicas para ela, mas precisa ser uma coisa super elaborada. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nessa história de que Jesus
pergunta para os seus discípulos as pessoas dizem que ele é. Então você pode usar canetas que todo mundo tem aí na sua casa, né? E aí esse aqui é Jesus. E esses aqui são os discípulos de Jesus. Um dia Jesus estava caminhando com seus discípulos e ele resolveu parar por um momento para fazer uma pergunta muito importante. Ele queria saber se os discípulos sabiam quem realmente ele era. Então, naquele dia ele perguntou: o que as pessoas estão dizendo por aí que eu sou? E os discípulos responderam: ah, mestre, alguns dizem que você é o profeta Elias. Outros dizem que você é um grande profeta. Jesus escutou aquilo e, na verdade, o que ele queria saber é se aqueles discípulos tinham entendido que ele não era um homem comum, ele era de verdade o Filho de Deus. Então, Jesus fez a pergunta importante da noite: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Todo mundo ficou super assim, né, com medo de responder. Sabe quando o professor faz uma pergunta na sala de aula e você fica com medo de responder a coisa errada? Você acha que você sabe, mas você não quer chutar para não passar vergonha. Ainda bem que ali existia Pedro, que era aquele tipo de gente que não tem vergonha de responder a coisa errada. Então, Pedro se levantou e dessa vez respondeu a coisa certa. Ele disse: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, ele reconheceu quem Jesus era. Jesus não era um simples homem, Jesus era o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. E Pedro entendeu com a sua cabeça e com o seu coração que Jesus era o Salvador. Viu? Eu usei caneta para contar essa história. E você pode usar qualquer coisa. Às vezes a gente pensa assim: ah, mas criança não vai chamar atenção se eu falar isso, se eu falar aquilo. Por exemplo, eu não sei desenhar, mas você tem aí na sua casa giz de cera? Use o giz de cera para seus discípulos. Vou colocar aqui os discípulozinhos. Eu lembro que uma vez eu escutei uma história quando eu era adolescente de um pastor que ele era palhaço também. Ele contava as histórias caracterizadas do palhaço dele. E ele contou uma história uma vez sobre os amigos do paralítico que descem ele pelo teto quando Jesus está ali pregando. E ele contou essa história usando uma trena. Sabe aquela trena de medir coisas? E ele ia montando e desmontando aquela trena. E eu achei aquilo a coisa mais fantástica do mundo. Então, qualquer coisa que você tem na sua casa pode virar um objeto para contar uma história. Não precisa ser uma coisa que tenha aparência real. Às vezes a gente acha assim: eu vou contar uma história sobre discípulos, vou ter que fazer aqui um discípulo, botar algodãozinho na barba, uma cabeça de algo de isopor e não sei mais o que. Você não precisa de uma coisa que seja exatamente igual ao real para fazer as crianças pensarem, imaginarem aquela história, porque, como eu disse, é um gatilho, é um gancho para a imaginação as coisas visuais. Elas não precisam ser 100% reais ou lembrarem a realidade. A gente tem essa noção de que desenho, por exemplo, eu não sei desenhar. Você não sabe desenhar? Todo mundo sabe desenhar. A criança não desenha? Se você perguntar para uma criança: você sabe desenhar? Ela vai falar: sei. Porque depois que a gente fica grande, a gente adquire essa mentalidade de que desenho é uma coisa que precisa ser parecido com a realidade, precisa ser um desenho realista e cheio, sabe, de técnica e não sei o quê. Mas, na verdade, você não precisa disso. E é importante a gente pensar que criança não tem esse mesmo padrão estético que a gente tem, o que é ótimo. Eles ainda não aprenderam essas coisas definidas, esses limites que as pessoas ensinam pra gente. Então, você fala assim: eu só sei fazer desenho palito. Não tem problema, você pode contar a sua história com o seu desenho palito. Porque as crianças não vão se importar com isso. A imaginação delas ainda não foi colocada dentro de uma caixa igual a nossa. Então elas só precisam de um gatilho para imaginar aquela história. Elas precisam de algo no mundo físico que ligue uma chaminha aqui dentro delas, da imaginação delas, para elas começarem a imaginar aquilo. Para isso que serve o visual. Não é para ser um filme realista da vida de Jesus. É para ser só uma coisa que vai ligar a imaginação, vai dar um gatilho para a imaginação dela começar. Então vamos começar. Por exemplo, eu vou contar a história de Davi. Então, crianças, hoje a gente vai conversar com vocês sobre a história de um grande rei
E o nome dele é Davi. Mas aí você me diz, tia, mas esse bonequinho não parece um rei. Não se preocupe, nós vamos resolver esse problema agora. Tchana! Pronto, aqui nós temos o rei Davi. Mas eu vou dizer uma coisa, o rei Davi não começou sendo rei, ele não nasceu sendo rei. Quando ele era criança, ele era um pastor de ovelhas. Um pastor, tia! Um pastor que nem o meu pastor lá da igreja, que cuida da gente. Mais ou menos assim. Um pastor, ele é alguém que cuida de ovelhas. No caso do seu pastor lá da igreja, somos nós, seres humanos, mas um pastor de ovelhas cuida de ovelhas de verdade, aquelas que fazem bé. E era isso que Davi fazia, ele cuidava de ovelhas. E hoje eu vou contar pra você como que Davi, de um simples pastorzinho de ovelhas, virou um grande rei. Você tá entendendo? Não precisa ser o gênio da arte, não precisa ser o crente Picasso para você contar uma história legal que vai prender a atenção das crianças. Você precisa ter uma boa história, se preparar para ser um bom contador, pensando nela, sentindo ela, refletindo sobre o que daquela história é importante para eu priorizar, como que eu vou fazer com que aqueles personagens se tornem próximos do meu ouvinte, que pareçam pessoas de verdade, que realmente existiram, que viveram os mesmos problemas, que passaram pelas mesmas paixões e dificuldades que nós passamos. Trazer essa proximidade. Se o personagem ganha o ouvinte, essa pessoa vai escutar a história, mesmo que você não tenha a maior das elaborações de material. E lembrando que qualquer coisa pode virar um personagem. Qualquer maneira de se contar uma história é válida, desde que seja um gatilho para a imaginação começar. Acho que é isso. Se você quiser falar com a gente, você consegue encontrar os nossos contatos aí, manda aquele recado, manda um comentário que a gente está aqui disponível. Deus abençoe vocês, continuem contando histórias, continuem contando para as crianças, para os adultos e para o seu próprio coração. Tchau, tchau!